Bom dia, tudo bem com você? Você está aqui no espaço Mentoria Ser Interpretação, um espaço preparado somente para você, um espaço construído para você crescer, ampliar os seus saberes. Portanto, se inscreva aqui no canal, divulgue esse canal, compartilhe o conteúdo, dê seu like, faça o seu comentário, vem junto nos ajudar a crescer e a conceder para você a cada dia um conteúdo melhor. Vamos hoje trabalhar com Jung, né? Vamos hoje trabalhar com Carl Jung, trabalhando com, claro, psicanálise e trabalhando com a questão das imagens que são construídas no nosso cognitivo, na nossa mente. As imagens primordiais, tá? Elas são consideradas as formas mais antigas e universais da imaginação humana. Elas se tornam simultaneamente um sentimento e um pensamento, que tem como a vida própria, inclusive, independentemente, ou mais ou menos, como as duas almas parciais. Então, elas ficam dentro de uma facilidade, uma absorção, de serem encontradas dentro da proposta do sistema filosófico e até do gnóstico também. E são apoiadas com percepções do próprio inconsciente como uma fonte de conhecimento, tá? Então, dentro de uma ideia de anjos, arcanjos, de tronos, de potestades, não é? Que vai trabalhando com os arcontes gnósticos de proposições da hierarquia celestial, do próprio desenvolvimento, certo, de uma percepção relativa de uma autonomia de arquétipos, tá? Então, o inconsciente coletivo, ele é representante de uma parte objetiva de um psiquismo que trabalha com o inconsciente pessoal e com a parte automaticamente subjetiva, tá? Então, essa sombra, ela se torna uma parte negativa da própria personalidade, uma soma da propriedade oculta e que, às vezes, até se torna desfavorável, partindo de funções que são mal desenvolvidas e de conteúdos do inconsciente pessoal que vão trabalhando com essa formação de conceitos no ser. Então, para aprofundar um conceito e para desenvolver um conceito, é preciso também trabalhar com as questões das imagens primordiais que são desenvolvidas no seu cognitivo, tá? No seu pensamento, no seu consciente, né? E aí está o poder também do inconsciente, tá? As imagens são construídas dentro do inconsciente. Então, o objeto que proporciona, que leva a libido, ele escolhe quando ela se torna ou se torna liberado da forma da transferência pessoal e até infantil. E a libido segue a sua inclinação até, podemos dizer, as profundezas do inconsciente. E lá vivifica o que até então estava adormecido. E essa descoberta do tesouro oculto, essa fonte inesgotável entre a humanidade, que sempre busca, né, os seus mitos, as suas superstições e todas as ideias, se tornam muito mais fortes, porque são ideias poderosas que o ser humano deixa nessa visão de se tornar humano. Tá? Então, um dos maiores pensamentos do século XXI, do século XIX, por exemplo, foi a ideia da conservação da energia, não é? E aí, partindo desse princípio, dessa ideia, o Robert Mayer, que foi o verdadeiro criador dela, ele era um médico e não um físico. Ele era um filósofo e não um filósofo da natureza, mas sim um médico, tá? Que seria... Então, como que surgiu? Como que foi proposto? Na verdade, foi um produto, uma influência das ideias, de hipóteses científicas da época, que foram crescendo dentro dele, como uma planta. E aí Mayer escreveu uma carta a Grenzinger, que seria a teoria que não foi chocada numa escrivaninha. E a seguir, ele começou a articular.
e que, se quiséssemos esclarecer certos pontos dessa fisiologia, ele escreve na carta, era dispensável conhecer as pessoas nos seus processos físicos. E se a matéria não for trabalhada no ponto de vista da metafísica, o que iria causar um desagrado profundo? Então, era preciso partir para uma ativação física de lançar-se no assunto de uma paixão que iria ir além das paragens exóticas, que iria percorrer o ser. Então, ele vai trabalhar em cima disso e vai desenvolver todo um contexto de uma ideia que vai gerar um conceito e uma descoberta. Então, aonde se surge a ideia nova? Não é? Aonde surge a ideia brilhante? Aonde nasce a consciência? De onde vira essa força? Da onde essa força é tirada? Essa força ela se apodera da consciência de um modo que a torna insensível dentro de inúmeras atrações de uma primeira viagem que, né, podemos falar, aos trópicos. E a resposta não é fácil, mas se a nossa teoria for aplicada ao presente caso e a explicação partindo de uma ideia de energia e de conservação, ela passa a ser uma imagem primordial, que se torna adormecida no inconsciente coletivo, que vai nos obrigar, evidentemente, a também provar que tais imagens primordiais, elas partem de uma efetivação na história do espírito humano que se tornam ativas durante milhares e milhares de anos. E esta prova, ela pode ser realmente fornecida até sem maiores dificuldades. E as religiões mais primitivas, dentro das regiões mais variadas do mundo, elas se tornam, vamos dizer assim, mais dinâmicas, dentro de um pensamento que ele é único e decisivo e dentro de uma força universal que pode até ser considerada mágica em algum momento. Então, o conhecido cientista inglês Taylor, ele interpretou uma ideia do animismo errôneo partindo de povos primitivos que não se referiam às almas ou espíritos, dentro de um conceito de energia que o próprio cientista americano qualificou como uma energia primeva ou primitiva. Então, esse conceito correspondeu do quê? De uma ideia de alma, de espírito, de Deus, de saúde, de força corporal, de fertilidade, de poder mágico, de influência, de respeito, de remédio, bem como também de certos estados de ânimos que eram caracterizados pela própria liberação dos afetos. Então, esse conceito de energia, essa versão do conceito primitivo, essa imagem do desenvolvimento de uma reflexão do antigo, dentro de um contexto até milenar, trabalhou com algumas ideias que foram trabalhadas e aperfeiçoadas dentro do inconsciente, desenvolvendo, assim, condições para uma experiência e para uma ampliação da ideia. Então, partindo de uma formação de novas ideias, a partir das imagens primordiais, nós voltamos, assim, a um processo da transferência. Partimos para uma visão e uma proposta de uma projeção das imagens primordiais, onde essas imagens contêm não só o que é mais belo e grandioso no pensamento e no sentimento humano, mas também elas contêm toda uma construção de uma projeção de personalidade, de uma relação humana, que passa a ser uma autoconstrução do ser, uma autocomposição do ser. Então, todo esse desenvolvimento, todo esse contexto, ele parte de um princípio de um flutuar do inconsciente, tá? De um construir de imagens do inconsciente. É uma inversão de confecções que partem de princípios imaginéticos dentro do ser
que vão desenvolvendo ideias, pensamentos, proposições, sentimentos e vão aguçando até a própria libido a partir das erotizações das imagens. Então, esse tratamento, esse desenvolvimento analítico, esse olhar analítico, dentro de uma proposta até analítica, vai desenvolvendo todo um processo no inconsciente a partir de descobrir e formatar como o inconsciente trabalha, absorve e constrói e organiza as imagens que são nele produzidas e que vão causando e construindo os elementos propulsores dos seus pensamentos, das suas ideias e até das suas descobertas. E em cima disto que é trabalhado a proposta psicanalítica de Jung, quando ele trabalha com as imagens que constrói ou que são providas ou que são absorvidas dentro do consciente, e elas ali no inconsciente são maturadas, são trabalhadas, são ampliadas, e vão formando-se ideias, conceitos e grandes descobertas para surgir até construções de contexto até científico. Então, é dentro desse olhar, dentro dessa visão, dentro dessa percepção sensitiva e também imaginética do inconsciente que o Jung vai trabalhando no seu processo psicanalítico. Obrigado a todos.